aos irmãos, agradeço aos visitantes por estarem aqui conosco. Não são mais visitantes, agora vocês são irmãos em Cristo. Nós vamos louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus todos juntos. E é uma alegria para mim também ver o pastor Edgar, a sua esposa por favor, Eli, levante. E pastor Edgar, vem aqui à frente. Eu tinha no meu desejo, um grande desejo de conhecer o pastor Edgar. Nós temos acompanhado na Venezuela os fatos que estão ocorrendo. Desculpa, também tem o venezuelano também, né? E nós temos acompanhado na Venezuela todos os acontecimentos, as coisas muito tristes que têm acontecido nesse país, irmão, próximo a nós. E confesso aos irmãos também que eu estava com uma certa preocupação. A Eli sumiu, a gente falou, cadê a Eli? E foi, meu Deus do céu, como será que ela está passando lá na Venezuela com esses problemas, com essas perseguições? E agora é uma alegria para nós vermos ela, a família aqui. E Eli, você vai interpretar as palavras do seu pai à igreja. Domingo passado ele já teve a oportunidade de falar. Só você apresentou, mas eu gostaria que o pastor Edgar falasse um pouquinho para nós, tanto da Venezuela, como a vinda dele para cá, pastor. Sim. Muito obrigado. Doy gracias a Dios porque para Dios no hay barreras de idiomas ni de color. En Cristo Jesús todos somos hijos de Dios. Eu agradeço muito a Deus que os olhos deles, perante os olhos deles, todos somos filhos deles, sem importar, não tem barreira, não tem cor, não tem nação, não tem igreja. En los años que tengo sirviendo al Señor, siempre he pensado que la familia es el principal ministerio a cuidar. Então, em todos os anos que eu tenho servido a Deus, eu aprendi que a família é o primeiro instrumento de Deus para a vida e para o ministério. Por razones fortuitas, hace más de un año tuvimos que dividirnos como familia. Por vários motivos forçados, há um ano atrás, a nossa família teve que se dividir. Mi esposa estaba quebrantada del corazón. A minha esposa, no caso minha mãe, ela estava doente do coração, estava com problema no coração. Tuvo que venirse a Quito, Ecuador. Aí ela teve que ir para Quito, né, no Equador. Luego se vino mi hija. Depois meu filho também foi para o Equador. Ya mi hija tenía varios años aquí en Jaboticabal, Brasil. A minha filha, por causa eu morava aqui já no Brasil. Para mí no era fácil predicar, no era fácil servir al Señor con mi familia dividida. Para mim não era muito fácil pregar, nem servir a Deus com a família em divisão, dividida. Pero gracias a Dios estamos juntos. Mas graças a Deus a gente está junto agora. Y me siento muy contento de estar en esta iglesia bautista. Soy bautista de convicción, de principio y de defensa. Eu estou muito contente de estar aqui na Igreja Batista. Eu sou batista de convicção, de princípio, desde sempre sou batista. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Dios les bendiga. Graças pastor, graças igrejas, Deus abençoe. Amém. Irmãos, convido o irmão Anísio a se colocar em pé e orar pela Venezuela. Nós muitas vezes esquecemos que ainda acontece uma grande tragédia naquele país. Nós esquecemos que as pessoas estão morrendo de fome, que as pessoas não têm liberdade, e a divisão, como o pastor mesmo disse, famílias sendo divididas, e que Deus faça uma grande obra naquele país e venha e volte a ter a liberdade, o povo volta a se unir novamente.
início. Santo Obrigado, Pai. Te louvamos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Agradecemos o teu nome. Te adoramos nesse momento, Senhor, pela grandeza do teu coração. Nesse momento, Senhor, os nossos olhos, os nossos corações se voltam lá para o país venezuelano. Sabemos das dificuldades que o país está passando, consequentemente, os nossos irmãos que vivem passando também as mesmas condições. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito, forte, console, e, Senhor, que haja uma reformulação para que as coisas voltem ao normal que o país seja, e que todos possam voltar a ter uma vida nova. Abençoa nossos irmãos que estão lá. Senhor, eles providencie, Senhor, de alguma forma, sustento, alimentação, segurança, coragem também para não desafiar, para não desmerecer o desafio. Nós estamos vivos na tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pastor Edgar, família, as nossas casas são as suas casas, a nossa igreja é sua igreja. Deus abençoe os amados. Irmãos, nós também tivemos um tempo fora, viajamos, passeamos, descansamos e revemos alguns amigos, irmãos, familiares. Tivemos a oportunidade de pregar também em uma igreja e foi muito bom esse período que nós tivemos para descansar e também deixar vocês sentir pelo menos um pouquinho de saudade da gente. Mas eu confesso que eu estava com bastante saudade de vocês. E aqui nós estamos para iniciarmos o ano de 2020, novos projetos, nova visão, sentindo em nossos corações uma tremenda responsabilidade que é a cidade de Jaboticabal. Meus queridos irmãos, eu cheguei e tive a triste notícia que a semana passada já houve 2 suicídios. E Deus nos colocou nesta cidade para que nós fôssemos a voz do Senhor Jesus Cristo. E o que tem ocorrido e a vitória que Satanás tem tido entristece os nossos corações. A Bíblia diz que o povo do mundo é mais sábio. Olha o que está acontecendo ali nesse posto da manhã. Já estão se preparando para o carnaval. E isso me entristece, porque são apenas dias passageiros. Interessante que era, se não me engano, 4 dias de carnaval, uma semana de carnaval. Agora nós estamos vendo que o carnaval começa em janeiro, terminar não sei quando, para fazer com que o coração dessas pessoas seja de alguma maneira acalentado. Mas até quando? Meus queridos, não há outro meio, não há outra forma de consolar esses corações e levá-los aos pés do Senhor Jesus Cristo, somente pela cruz do Calvário. Por favor, Efésios 1, de 1 a 14. Efésios 1, obrigado. Efésios 1, de 1 a 14. Da igreja se colocar em pé, reverenciar a palavra do Senhor. Lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares. O Shebeck, pega o microfone, a igreja lerá com Shebeck os versículos pares e eu lerei os versículos ímpares. Efésios 1, de 1 a 14. Os versículos pares, junto com a igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Amém. Querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti alegres, nós estamos jubilando juntamente contigo, seu Deus, pelo fato de podermos glorificar, bendizer, exaltar o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, entendimento e graça. Senhor, quanto à Tua mensagem, fala ao meu coração primeiramente pelo Teu Espírito, e toque o coração, Senhor Deus, de cada irmão, para que possam sair daqui com alegria, para que possam, Senhor Deus, demonstrar o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, pecadores, para que essas pessoas aqui da nossa cidade de Jaboticabal possam experimentar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim agradecidos no Teu santo nome. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Só um minutinho. Dá licença? Meus queridos, como eu disse na abertura, falando em relação às nossas viagens, os nossos passeios, e fez com que nós também pudéssemos, nesse tempo de refrigério, meditarmos e pensarmos em relação à questão do nosso ministério, à questão da nossa vocação, do nosso desejo de fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continue a ser pregado por nossas vidas. Eu sou pastor desta igreja, vai fazer 7 anos. E nós temos como objetivo traçar metas, traçar projetos, propósitos, e o ano de 2020 se inicia agora no mês de janeiro. Mas não esqueça, irmãos, que já foram 10, hoje é que dia? 19, já foram 19 dias. E é importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja atenta a esse fator, porque os dias estão sendo muito rápidos, passam muito rápidos, e temos que nos unirmos e fazermos uma só voz, um só coro, para que o Evangelho de Jesus alcance os perdidos. Quando a Márcia aqui fez praticamente um apelo em relação a que os homens estejam assumindo esse compromisso de estarmos ali na Coab 2, evangelizando, eu gostaria que os homens realmente estivessem em peso lá. Eu gostaria que todos estivessem assumindo o compromisso, dizendo: eu assumo essa responsabilidade
cabe a mim, homem batista, da primeira igreja batista em Jabuticabal, e anunciar as boas novas de salvação. Meus queridos, eu gostaria que vocês também já estivessem orando para que no transcorrer desse dia até a semana que vem, sábado, dia 25, Deus estivesse abrindo as portas, o Espírito Santo indo à frente e preparando os corações que vão receber no folheto e as pessoas que vão ouvir uma palavra de consolação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em alegria, e eu confesso a vocês, a minha alegria por ser salvo em Jesus Cristo, e eu já dei o meu testemunho aqui, que antes da minha conversão eu era uma pessoa muito triste, e não sabia o motivo da tristeza na qual eu tinha, mas em Cristo Jesus eu conheci a alegria. E o tema da mensagem desta noite é: fostes selados pelo Espírito Santo para louvor da sua glória. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, foi para a igreja de Éfeso, como também é para os dias de hoje, como é para as nossas igrejas da atualidade. Eu tive algumas, conversas com várias pessoas, e uma delas, conversando com um irmão, um amigo meu, e ele falou assim: pastor, não é preciso estudar a Bíblia, o Espírito Santo me revela que eu tenho que falar à congregação. E vejam que ele é um líder de uma igreja e que ele leva a palavra. E ele falou isso para mim. Eu fiquei muito triste com a palavra dele, dizendo que não era necessário estudar a Bíblia. E essas palavras, além de revelar ignorância, podem trazer e vão trazer grandes perigos e desvios doutrinários. Eu sempre louvo essa igreja porque ela ficou 2 anos praticamente sem pastor antes de eu assumir o pastorado, e essa igreja não se desviou da sua doutrina, porque ela está embasada, ela está firmada em alicerces sólidos da doutrina da palavra do Senhor. Portanto, se alguém disser para vocês: olha, não é necessário estudar a Bíblia, deixa que o Espírito Santo vai revelar, isso é uma obra demoníaca, não é de Deus, é do inimigo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E em outra ocasião o Senhor Jesus também disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo diz: apóstolo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pela vontade divina, Paulo foi chamado para o apostolado, e assim escrever as cartas paulinas para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E no verso 17 de 2 Timóteo 3, do qual eu 16, diz: temos o resultado, nós temos o resultado que Jesus deseja que cada um de nós sejamos servos seu, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hoje de manhã, falando à igreja e citando que nós temos a mente de Cristo, como nós vamos poder ter a mente de Cristo se nós não estudarmos, se nós não buscarmos nas Escrituras qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo, qual é a maneira do Senhor Jesus agir, como Ele fez e como tudo aconteceu durante o tempo que Ele esteve aqui. E os irmãos bem lembraram que um dos primeiros pedidos dos discípulos foi: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos caminhando por aqui, nós precisamos sim aprender as Escrituras, e não devemos ter vergonha, nós devemos ser humildes e reconhecer se porventura em alguma coisa nós estamos errando. Errar e permanecer no erro é um absurdo.
mas errar e descobrir que está errado e mudar a posição, colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu entendi pelas Escrituras, o Espírito Santo tem me mostrado desta forma, que o Senhor tem nos orientado, mas como eu vou aprender, como eu vou entender, como eu vou ver o que as Escrituras nos ensinam, se eu não tenho desejo de estudar, de conhecer, de me aprofundar mais no que a palavra de Deus nos diz? Vocês sabem que eu sou um ardoroso pela escola bíblica dominical. Vocês sabem que eu falo muitas vezes: olha, eu preferiria que de manhã tivesse mais gente do que à noite. Mas por que não? Vamos continuar e vamos orar para que todos os domingos de manhã tenham um número maior que este. Que nós venhamos a ter problemas em ter salas de aulas para as pessoas, para os jovens, para as crianças, para os adultos. Que problema bom seria esse para que nós viéssemos a buscar resolver, mas que todos viessem à escola bíblica dominical, trouxessem os seus filhos, ensinassem os seus filhos. Irmãos, eu tenho uma base que eu aprendi, foi na escola bíblica dominical. Lá no seminário eu me aprimorei, eu conheci outras coisas mais, mas foi dentro da escola bíblica dominical, dentro de uma sala, que eu aprendi as bases da palavra do Senhor, e dela não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Meus queridos, já que nós fomos criados para que sejamos perfeitamente instruídos para toda boa obra, e o Senhor faz com que nós, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois fostes criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Muitos estão fazendo boas obras para merecer a salvação, mas nós não merecemos a salvação. A salvação presente é uma dádiva do Senhor. Falaremos mais a seguir. E meus queridos, eu faço esta apresentação, a abertura desta mensagem, para embasar o tema que nós vamos refletir nesta noite. Fostes selados pelo Espírito Santo para louvor da sua glória, e para que não nos afastemos das Escrituras, pois muitos cristãos estão colocando a sua fé em homens, estão colocando a sua fé em doutrinas, e doutrinas de homens. Portanto, meus queridos, vocês firmem seus passos no que diz a palavra de Deus, orem fervorosamente para a compreensão, e não se desviem nem para a direita e não se desviem para a esquerda. Como eu já disse, o tema desta mensagem é muito agradável. Fostes selados pelo Espírito Santo para louvor da sua glória. Deus, ao criar o homem, disse, e viu Deus que era muito bom. A irmã Cida, na sexta-feira, falando no culto da vigília, trouxe uma excelente palavra para nós em relação à questão de Gênesis capítulo 1. Irmãos, eu fico triste muitas vezes de ouvir pessoas dizendo que o homem não é nada, que o homem não é isso, que o homem não é aquilo, que o homem não é aquilo. O homem, quando Deus criou, Deus disse que era muito bom. Se o homem não fosse nada, Deus não enviaria o seu filho, o seu único filho, para vir e morrer na cruz, para salvar esse pecador. É bem verdade que nós sabemos que estamos afastados da graça de Deus quando nosso pai Adão pecou. É bem verdade que antes de nós crermos e sermos salvos em Cristo Jesus, nós estávamos condenados ao inferno. Isso não tem dúvida nenhuma, sabemos isso. Mas também nós não podemos dizer: o homem não vale nada, o homem não é isso, o homem não é aquilo. Se não fosse, Deus não buscaria aquele que havia perdido. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: aquela pessoa ali não vale nada, é um drogado. Tristes palavras. Olhamos aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um objeto, fosse alguma coisa que pudesse jogar fora. Mas uma vez eu vi um evangelista, ele pegou uma nota de R$200. Opa,
Aí já é. Como é que faz? É o quê? Essa é falsa. Deu uma nota de R$100. E ele amassou totalmente aquela nota de R$100. Antes ele perguntou: você quer uma nota de R$100? Eu disse: eu quero. Ele amassou. Ele disse: você quer essa? Ele desamassou: você quer essa nota? Quero. Aí ele pisou na nota e disse para a pessoa: você quer essa nota? Quero. Porque mesmo ela amassada, mesmo ela pisada, ainda ela tinha um valor de R$100. E portanto, para Deus, Deus olhando o pecador perdido, para ele tem muito valor. E muitas vezes nós, salvos em Jesus Cristo, essa pessoa não vale nada. Não é assim que Deus quer que você olhe as pessoas. A partir do momento que você começar a orar e pedir para que tenha a mente de Cristo, e você olhar com os olhos de Cristo para o pecador perdido, com certeza você vai ver que aquela pessoa, que aos seus olhos muitas vezes não valia nada, para Deus tem um preço grandioso. Porém, com tristeza, nós vemos que o homem, ele preferiu a sua escolha. Lá no Jardim do Éden, o homem resolveu desobedecer a Deus. E ele foi criado de uma certa forma tão maravilhosa que ele tinha o poder de decidir em servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. E Adão preferiu desobedecer a Deus. E aí toda a raça humana caiu em desgraça, em pecado. Mas o que seria o fim da humanidade? Deus preparou a obra de redenção, a obra de salvação e a obra de regeneração. Lembremos que a salvação é de graça, mas não foi de graça. Muitas vezes também nós vemos pregadores minimizando a graça de Deus, ou falando como se a graça de Deus fosse algo que pudesse ser comprado em qualquer esquina. Mas não é. A obra de Deus teve um preço altíssimo. Para que pudesse nos desfrutar da graça, foi necessário que um alto preço fosse pago: o sangue do Cordeiro de Deus. A morte do nosso Salvador na cruz do Calvário, e tal ato foi para louvor da sua glória. Meus queridos irmãos, nós não conseguimos imaginar como poderia tal ato, como poderia acontecer algo tão triste, que a morte na cruz vir a se tornar louvor da sua glória. Porque foi na cruz, foi ali o Senhor Jesus Cristo dando a sua vida, morrendo por nós pecadores, e ao terceiro dia ressuscitou para louvor da sua glória. O homem escolheu pecar, e o pecado da desobediência levou toda a raça humana à perdição, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E em Romanos 6:23 nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito, graça, de graça. O que para nós é de graça, a obra é divina. O que para nós é de graça, obra divina, para Cristo teve um custo imensurável: a sua própria vida. Essa dádiva é oferecida a todo homem. Infelizmente, muitos recusam essa dádiva, e ao recusar, perecem nos seus próprios pecados. Mas com alegria, muitos de bom grado recebem esse presente. O que Deus dá, Deus toma. É outro fator que nós muitas vezes ouvimos: mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu perco a salvação. Meus queridos, a salvação não é obra humana, a salvação é uma obra divina. Nós decidimos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ou nós decidimos recusar. A partir do momento que você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é salvo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora.
O presente da salvação não nos é dado por merecimento. Não, de maneira nenhuma. Eu vejo algumas religiões usando a prática da boa ação, que infelizmente nós, salvos em Cristo Jesus, deveríamos fazer e não fazemos. Vergonha nossa. Mas essas pessoas fazem boas obras para merecer a salvação. Essas pessoas estão tentando ganhar a salvação pelas boas obras. Não vão conseguir, porque é um dom gratuito de Deus a salvação. Para se receber a graça da salvação, é preciso que esvaziemos de nós mesmos. É necessário que reconheçamos a nossa natureza pecaminosa e que estamos irremediavelmente perdidos e condenados ao inferno. Imagine, meus queridos, uma pessoa dentro de um açude, de um lago ou do oceano, clamando e gritando por socorro porque está perecendo, está se afogando. E vem dos altos céus o socorro. É assim que o pecador perdido tem que se sentir. Ele tem que se sentir que ele não tem boia, ele tem que se sentir que não tem barco, ele tem que se sentir que ali ele vai morrer mesmo. E quem já passou por essa experiência de quase se afogar sabe muito bem o que eu estou dizendo, né, Rosângela? Alguém já passou por essa experiência de se afogar? Eu já, é terrível. Terrível. A gente só grita por socorro, por Deus. Portanto, meus queridos, que nós possamos ver que aquele que recusar a salvação dada por Deus está perdido, condenado ao inferno. Uma vez pregando o Evangelho a um senhor, ele disse: pastor, Deus é amor, e Deus sendo amor, ele não condena ninguém para o inferno. Eu olhei para ele e disse: o senhor tem toda a razão, é verdade. Só tem um problema, que nós já estamos condenados ao inferno. E no amor de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. O caminho normal e natural do homem é nascer, viver, casar, não casar, estudar, ter a sua vida, ter o seu trabalho, morrer, e morrendo o corpo vai para o cemitério e a alma para o inferno. Esse é o caminho normal, né? Porém, na sua trajetória, é possível o pecador reconhecer que em si mesmo não há nada de bom, render-se a Deus, suplicar por misericórdia, aceitar o sacrifício de nosso Senhor Jesus e receber a graça da salvação. Dá licença, irmãos. Ter uma nova vida é deixar o velho homem e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Daí recebemos o selo do Espírito Santo. Ao crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos selados pelo Santo Espírito da promessa. E Deus nos diz: agora você é meu filho. Selo você com o meu Espírito e te dou um novo nome que está escrito no livro da vida. Você aceitou o Evangelho da salvação, a obra realizada por meu Filho, não obra humana, mas uma obra divina. Este ser é o penhor da herança para a sua redenção, e você agora é minha possessão. Com meu sangue comprei você da morte eterna, e você tem o selo do meu Espírito para louvor da minha glória. Fostes selados pelo Espírito Santo para louvor da sua glória. Irmãos, hoje na escola bíblica tivemos uma aula muito boa falando em relação à santificação. Salvação, nós já falamos e vimos que é um ato, é algo divino que Deus nos concede para que nós possamos encontrar Jesus Cristo e sermos salvos por Cristo Jesus.
santificação é um processo árduo. Eu vi uma frase muito interessante que dizia que a salvação é de graça, mas o discipulado nos custa muito. Seguir a Cristo nos custa deixar todas as coisas, pegar a cruz e seguir. Aquela frase que você já deve ter ouvido: pare de sofrer, venha para cá que resolve todos os seus problemas. Não é a primeira igreja batista de Jaboticabal. Se você aqui crer e receber Jesus Cristo e vier para cá, eu posso lhe dizer que você vai ter muitas lutas, você vai ter muitas tribulações, mas louvado seja Deus que você foi selado pelo Espírito Santo para louvor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Meus queridos, como eu disse, nós estamos muito alegres pelo número de visitantes, de irmãos que estão aqui conosco, e nos alegra muito. E é necessário nós fazermos algumas adaptações, né, irmã Rita? Nós havíamos preparado a ceia e foi necessário nós nos socorrermos para darmos condições a todos. Eu gostaria que os irmãos meditassem